Geralmente quem mata a gente é a gente mesmo. Você só perde para você. Quando você não conhece quem é você, você começa a falar mal de você mesmo. Então você vai aprender um pouquinho hoje que você é uma pessoa que Deus não se enganou quando te escolheu. Amém? Vamos ler Juízes 6, versículo 1. Depois nós vamos sentar, tá? Fique tranquilo que nós vamos sentar, que eu sei que na igreja é um lugar chato de ficar em pé, né? Mas você vai ler um pouquinho comigo e depois você vai assentar e vai ficar o tempo todo sentado. Só eu vou ficar em pé, tá bom? Juízes 6 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Diga assim: fizeram mal aos olhos do Senhor. Amém. Os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumento. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar. Nem a eles, nem dos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas essas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Pode sentar? Eu vou continuar lendo lá. Quero que você se ligue em Deus, você preste atenção. Porque Gideão, ele falou com Deus: Deus, me contaram uma coisa do Senhor e eu não tenho visto nada. Nada. Em outras palavras, ele quis dizer: Deus, o Senhor mentiu. Ou o que me contaram era mentira. Vocês viram que nós lemos ali? Os medianitas, eles vinham e arrebatavam tudo de Israel. Eles estavam em opressão. E quando a gente não está ligado em Deus e a pessoa ela está muito oprimida, ela começa a falar que Deus não olha para ela, que Deus se esqueceu dela, que Deus não a ama, que a vida dela é para ser desta forma. Por quê? Porque devido à opressão, as pessoas começam a reagir de acordo com a dificuldade que ela está. E Gideão estava assim. E o anjo chegou do lado de Gideão. Esse anjo é Teofanias. Isso quer dizer a manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Então o anjo sentou do lado de Gideão. Já pensou? O anjo veio, sentou. E aí, meu querido, como é que tá? Tudo certo? O anjo, Deus que veio ali presente, e falou: eu sou contigo, rapaz. Eu sou contigo. Já pensou um anjo aparecer para você?
Eu sou um anjo. Aparecer para você ali e o cara começa a duvidar. Eu acho que se fosse Satanás que aparecesse, ele não duvidaria, né? Mas como era o anjo de Deus, ele falou: pô, o Senhor, se o Senhor estivesse comigo mesmo, eu não estava nesse sufoco que eu estou. Sabe por quê? Não é porque você está em luta que Deus não está com você. Amém? Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero só um minutinho, eu quero conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui nos dando a honra de nos visitar pela primeira vez hoje, a gente quer te conhecer e quer te dar um presente. Se você está aqui pela primeira vez, levante sua mão, que nós vamos até você e vamos te conhecer e vamos te dar um presente. Você é bem-vindo neste lugar, tá? Fique bem tranquilo, você é bem-vindo. Eu costumo dizer, se você precisar de oração, você fala com o pastor. Se precisar de dinheiro, pede a pessoa que te convidou, tá? Você é bem-vindo neste lugar. E com certeza Deus não errou. Deus vai te abençoar. A gente muitas vezes em problema, a gente xinga, a gente resmunga, a gente murmura, a gente fala dos outros, porque a pessoa ela está no sufoco. Mas no Salmo 23, a Bíblia, ela diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não é para temer mal algum, porque o Senhor é contigo. Ainda que você ande. Então, Gideão, ele estava num sufoco, malhando trigo no lugar de uva, ele malhando trigo. Mas Deus falou: ô Gideão, eu sou contigo. Sabe que Deus, ele vai operar na sua vida quando você acreditar que ele é com você. Porque Marcos 9:23 diz a Bíblia: tudo é possível àquele que crê. Você precisa acreditar. E Gideão nesse momento, devido ao sufoco, à tribulação, quem sabe o teu ano passado foi atribulado, você já entrou mais atribulado ainda, mas Deus está contigo. E você precisa acreditar nisso. Você e Deus é a maioria, mas as pessoas começam a matar o vencedor que está nela. Aí eu vou continuar. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Deus está falando para ele, e isso serve para você também. Amém? Amém? Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus te colocou nesse momento, nessa terra, nessa situação que você está, porque Deus, ele está contigo. Deus não se enganou. E diz: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A gente começa a fazer a matemática carnalmente, pensando que Deus se enganou. Olha bem o que ele diz: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Deus disse: vai na tua força, eu sou contigo. Então é só você fazer o que Deus mandou você fazer. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Isso é Gideão falando. Gideão falando: Deus, o Senhor acho que se enganou quando o Senhor escolheu a pessoa para libertar o povo de Israel. O Senhor se enganou, Deus. Eu sou o mais pobre. E Deus falou: é mesmo, menino? Que novidade! Eu não sabia que você era o mais pobre. Eu não sabia. Deus ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele sabe porque ele te chamou essa noite, amém? Sabe que você, muitos aqui, nem queria vir essa noite. O Senhor disse: vieram se arrastando, mas só que Deus te ama, te trouxe aqui. Você chegou caído, vai sair de pé. E veja bem, a minha família é mais pobre. Vamos raciocinar. Quem está falando isso é o próprio Gideão, com ele mesmo, é ele próprio. Não precisa nem Satanás para ser teu adversário. Mas não é? Não precisava nem o diabo para falar mal de Gideão, porque ele já falava mal dele. Não precisava.
E muitas vezes o diabo ele já diz: não, esse aí nem precisa, porque esse aí ele faz muito bem o meu trabalho contra ele. Quem estava se mutilando era o próprio Gideão. Que a situação às vezes está difícil, a gente começa a falar dos outros, culpar os outros. Gente, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Então, enquanto Gideão começou a dar desculpinha, nada resolveu. Enquanto você começar a dar aquelas desculpinhas, você começar a não se posicionar, nada muda na sua vida. Aí, mas eu não vou no culto para quê? Para quê que eu vou na igreja? Para quê que eu confio em Deus? Não, é questão de você se posicionar em Deus. Se posicionar em Deus. Eis que minha família é mais pobre, você se denigrindo. Deus não quer saber se você é pobre, se você é rico. Ele quer saber que Ele te chamou e ponto final. Amém? Ele te chamou, acabou. Vai te usar com os recursos que você tem, com a força que você tem. Eu vou te falar de mim. Deus, quando me chamou para me pregar o evangelho, eu era gago. Eu não conseguia. Imagine no meio do povo. O gago já envergonhado, sozinho, falando no meio do povo. E Deus me chamou. E quando a senhora profetizou para mim, eu falei: não, ela não sabe que eu sou gago. Ela não sabe. E você pode falar: puxa, Deus não sabe que eu estou nessa situação, que não tem jeito. Para a gente não tem, mas para Deus sempre vai ter. E sabe qual que é o dinâmico? Eu nem orei para ser curado da gagueira. Deus me chamou, Ele mesmo curou. Ele mesmo curou. Porque Deus, quando te chama, Ele não se engana. Ele chama você capenga, você cheio de dívida, você viciado, separado, humilhado, não, Ele chama. Ele sabe como você está. Porque Deus não te escolheu pelo que você é, mas pelo aquilo que Ele vai fazer através de você. Por isso Ele te escolheu, Ele sabe. A questão é a gente acreditar naquilo que Deus diz. Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Pode ir lá. Gideão, ele não sabia quem estava dentro dele. E às vezes você não sabe quem está dentro de você. Por isso você se esperneia. Por isso você fica muito agitado. Porque você não sabe quem está dentro de você. Você não sabe quem você é. Quando você não sabe quem você é, os relatórios contrários vão trabalhar para minar a tua mente. E o Senhor lhe disse, Deus falando, gente, não é o pastor Perivaldo não, é Deus falando. Veja bem, e o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Veja bem, Deus falou, ó, tu vai lá, faz como eu te falei, eu vou contigo, chega lá, nós vamos matar todo mundo, porque eu vou contigo. Deus fala, olha, pode ir para o teu casamento, está complicado, mas pode ir, que eu vou contigo, eu vou dar um jeito lá e você vai resolver. Mas será que o Senhor muda aquele canalha? O Senhor muda aquela bruxa? Não consigo. Aí a pessoa começa a duvidar. E ele disse, ó, se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que é tu que fala comigo. Deus sentou do lado dele, pô. Deus sentou do lado dele, ele quer sinal ainda. Deus já te tirou de tanto rolo, já era para você ter morrido. A gente em Xanxerê já passamos por tornado, Covid. É tanto, e Deus livrando, e Deus do lado, e você, não, eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Por isso que as pessoas, elas vão em alguns lugares, e as pessoas começam a dar sinal para eles, contrário de qualquer jeito, e eles acreditam, que eles têm que ver. Não, a fé é você acreditar sem ver. Sem ver. E Deus estava com ele aqui. Deus já livrou ele de vários lugares. Deus já te deu trabalho. Deus fez você acordar essa manhã. Deus te dá alimento.
Deus te deu família, e você está falando, mas se o Senhor for comigo, me dá um sinal aí, Deus. Você tem que acreditar, amém? Tem que crer que Deus é contigo. Mas Gideão, apavorado, Deus falava com ele, ele não acreditava que era Deus. E ele diz: rogo-te daqui, não te aparte, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. Ele falou com o anjo: olha, espera aí, que eu vou lá pegar uma oferta, eu volto, mas fica aí. Entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos, deu um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Você veja bem, o fogo da penha, o Botafogo está até na Bíblia, viu? Você veja bem, ele foi lá, pegou uma oferta, colocou tudo ali, derramou o caldo e desceu fogo. Deus já está falando: eu estou contigo, pô. Eu estou contigo. Vai lá, Jacques. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: olha bem. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz, é Jeová Shalom, o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiegitas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai. Por que Deus está falando isso com ele? Tem coisa que você traz do teu pai, tem coisa que você traz do teu avô, e por isso às vezes a tua vida não funciona. E hoje você tem que quebrar essa maldição que vem te acompanhando. O teu pai bebia, tu bebe também. O teu pai traía, você trai também. E aquele rolo vai vindo. E você ainda não derrubou o altar. E ele disse: derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Até aí. Gideão, então, ele começou a duvidar que Deus poderia intervir na vida dele. Ele começou a de longe acreditar. Você sabe o que acontece? Nós lemos aqui rápido, mas isso aí vai dias, porque para mudar nossa mentalidade, cara, vai dias, vai às vezes anos, porque o natural, as pessoas elas não acreditam, porque elas já têm uma informação da sua infância, uma informação do teu pai. Isso aí, o anjo falando com Gideão, Deus falando: vamos, meu amigo, vamos. E depois ali, eu não li, ele vai pedir a Deus: Deus, assim ó, é o Senhor mesmo? Olha bem, Deus já falou que era com ele, sentou do lado dele, ele foi lá, pegou a oferenda, o fogo desceu, é Deus, está ali, e ele foi depois. Deus, espera aí, não está bem explicado isso aí. Não está bem explicado. Eu vou colocar uma lã no meio do mato ali. Amanhã eu vou vir aqui
essa lã tem que estar seca e tudo ao redor molhado. Então, ele chegou pela manhã, foi lá, a lã estava seca e tudo molhado. Não, Deus, não pode. Deus, eu vou inverter. Agora a lã vai estar molhada e tudo em volta vai estar seco. Chegou lá de manhã, a lã molhada e tudo seco. Como a gente duvida de Deus, né? Duvida de Deus. Será que Deus pode fazer? Será que... Então Deus foi mudando a mente de Gideão. Gideão foi vendo que Deus era com ele. Gideão começou a acreditar que realmente era Deus. E isso que você tem que fazer hoje. Começar a acreditar que Deus muda a tua história. Começar a acreditar que Deus ele faz milagre ainda hoje na tua vida. Mas a pressão do momento, a dificuldade do ano anterior pressiona você. E você tem que fazer vários testes com Deus. Vários testes. Mas Deus amava Gideão. Então Deus foi lapidando. Deus também te ama, amém? Mas Gideão teve uma coisa que ele mudou. Ele foi sincero. Ele falou: Deus, eu não estou crendo mais em nada. Estou duvidando, não estou crendo mais em nada. Nada. Muitas vezes você não recebe porque o teu coração não é sincero. Você fala uma coisa, não cumpre. Porque você fala somente de boca, não fala com o teu coração. Mas Gideão, ele foi sincero. Ele falou: Deus, olha, eu não estou crendo mais em nada. Olha, eu estou cheio de dúvida aí, porque nós estamos num sufoco tremendo. E Deus foi renovando a mente de Gideão. Por quê? Porque se Deus não renovar a tua mente, você vai continuar matando você. Se Deus ele não continua na sua vida, não tem como você avançar. Quantas pessoas elas trazem a culpa lá do passado para ela hoje? Quantos passados que eles complica o presente e complica o futuro? Não, o meu passado ficou para trás. Mas como que você lembra às vezes aquilo que aconteceu com você no teu casamento, no teu relacionamento? E você, mas você lembra? Você lembra aquela vez? Nós temos que parar de mutilar nós mesmos. Gente, tem um vencedor dentro de você aí. Amém? Para superar qualquer obstáculo. Mas você precisa acreditar. Porque antes, Gideão, ele não estava acreditando em Deus e ele era de Deus. Sabe o que ele fazia? Ele se escondia. Quem sabe você tem se escondido de Deus por muito tempo? Se esconde de Deus. Eu vou para a igreja assim, eu não quero compromisso com Deus. Está se escondendo de Deus. Se esconde. E quanto mais ele se escondia, o inimigo avançava. Quanto mais você não se posicionar, você dá legalidade para o inimigo trabalhar. Porque Gideão não sabia quem era que estava dentro dele. Por isso ele andava correndo, fugindo, ele falando de Deus. Não mate o vencedor dentro de você. Não mate. O pastor não sabe quantos pecados eu cometi. Eu falo para você, você não está sozinho, amém? Aqui o que não tem é anjo. Todo mundo tem uma história do passado que não foi muito boa. Aí, mas você escolhe. Continua deixando o passado matar o teu presente, ou você deleta o teu passado? Porque Deus, ele diz assim, eu lanço o teu pecado no mar do esquecimento e não me lembro mais. Não lembro, mas o meu foi muito. As pessoas querem ser mais justas que Deus. Se Deus já perdoou, é simples você perdoar você. Mas o que acontece? O inimigo de nossas almas, ele pega uma varinha de pescar, coloca na nossa mão e a gente começa a pescar os pecados do passado.
Porque Deus diz: eu já lancei no modo do esquecimento e não lembro mais. Pessoas vivem mais no passado do que no presente. Por isso que poucos planejam o futuro. Gideão não queria saber de servir a Deus, de pregar a palavra de Deus, não queria, porque ele estava no sufoco, não sabia quem ele era. Quando você não sabe quem você é, você não tem condição de ajudar ninguém. Mas quando ele entendeu, é o Senhor. Eu falo para você, faça a prova com Deus então. Faça a prova. Faça a prova com Deus. Ele vai te responder. Deus entende a nossa ignorância espiritual em certos momentos. Mas quando Gideão se posicionou, Deus falou: derruba Baal. Tanto que o nome dele ficou Jerubaal, aquele que derruba Baal. Havia um ídolo, havia uma idolatria no coração de Gideão devido ao ídolo do seu pai. E às vezes você traz ídolo de vício, você traz ídolo de mentira, traz ídolo. Você traz ídolo de prostituição, traz ídolo de traição. Você precisa derrubar. Se não derrubar, você vai contra os midianitas, você vai, agora vai, e as coisas não acontecem. Deus falou: Gideão, derruba Baal, que o teu pai levantou lá. Hoje é dia de você derrubar toda a idolatria na tua casa, toda a maldição, todo mal. Você derrubar. Porque senão você vai matar o vencedor dentro de você. Gideão foi lá. A gente sabe que às vezes não é muito fácil a gente cumprir o que Deus manda fazer. Aí Gideão, para cumprir, ele foi de noite, escondido. Foi de noite. De noite derrubou tudo. Então eu digo a você: acorda de madrugada, ninguém vê, ore a Deus, amém? Fala a Deus: derruba essa iniquidade, derruba. Ele foi escondido, porque ele estava com medo, mas ele foi lá e derrubou. Você, escondido ou não, você precisa derrubar a idolatria que está no teu coração. E então Deus falou: olha, vai que como um homem só eu vou derrotar todos os teus inimigos. E Abraão estava meio, o Gideão estava ainda meio apavorado com tudo isso. E Deus falou: faz assim, pega você e o teu servo Pura, vão junto e desce no arraial dos midianitas de longe. Você vai ver o que eles estão falando. Deus, quando você quer, Ele vai te confirmando. Porque o interesse de Deus é mudar a tua vida. E aconteceu que Gideão chegou com um amigo dele de longe, ouvindo o pessoal falar. E um deles falaram: cara, eu tive um sonho ontem. Meu Deus, um pão vinha, batia nas nossas barracas. É a espada de Gideão. É a espada de Gideão. E Gideão ouviu aquilo ali. E ele retornou e falou: Deus está comigo. Deus está comigo. Eu quero falar para você: o que você precisa ouvir mais? Que Deus, Ele é contigo. Peça a Ele: Deus, eu não estou acreditando muito. Então Gideão falou: é Deus. Se você sabe que é Deus, você tem que se jogar de cabeça, amém? Sabe que você fica assim às vezes? Porque tu não sabe se é Deus ou não é. Você não sabe se é. E Gideão tinha que ir para a batalha. E ele já não matava o vencedor mais dentro dele. Ele tinha 32 mil soldados junto com ele. Ia enfrentar um exército de 135 mil. E ele já não tinha mais medo. Porque ele entendeu que quem estava dentro dele era maior. Diga assim: quem está em mim é o Espírito Santo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu posso
enfrentar grande dificuldade, mas não vou temer mal algum, porque o maior está comigo. Amém? E o maior está contigo. E Gideão, ele foi, quanto a 135 mil, ele com 32, a mente renovada, ele já sabia quem era. E Deus vai mudar você também hoje. Amém? Você vai sair daqui falando diferente, pensando diferente e agindo diferente em nome de Jesus. Você precisa renovar a tua mente. Aquilo lá do teu pai, derruba. E ele foi, chegou, reuniu o pessoal. Gente, nós vamos, enquanto os midianitas, nós vamos com tudo. Deus é com a gente. E Deus falou com ele: tem muita gente contigo. O cara que estava se escondendo começou a ouvir a Deus, começou a não ter medo mais, não começou mais a se esconder. E Deus falou: fala aí, os covardes, os tímidos, pode voltar. E ele falou: olha aí, ó, os covardes, os estão com medo, os tímidos, volta. Quando ele olhou, voltaram 22 mil. 22 mil voltaram. Ele foi com 10 mil só. Mas a mente dele já era outra. Ele não matava mais o vencedor dentro dele. Ele falou: não quero nem saber, vamos com 10 mil mesmo. E eles foram. Deus disse para ele: para no riacho e bebem água. Ele e os 10 mil. Aqueles que beberem como um cão, você separa. Os que tomarem água como um cão, você separa eles. E daqui a pouco aqueles que tomaram água, né? Aqui, né? Foi somente 300. Deus falou: manda os 9.700 embora. Gente, Gideão podia correr, se esconder. Ele não se escondia mais, porque ele já sabia quem era ele. Ele já sabia que Deus estava com ele. Quando você sabe que Deus está contigo, você salta muralhas, desbarata exércitos, porque você é campeão em Cristo. E ele com 300. Com Deus, gente, a matemática não fecha. Ele só com 300 somente. Ele já não matava o vencedor dentro dele mais. Não mate o vencedor dentro de você. Você às vezes tem medo de tudo, porque você não sabe quem está em você. Então Deus vai te trabalhando, vai te lapidando, para você entender. E Gideão foi com 300. Deus falou: bota 100 de um lado, 100 do outro. E na hora que você gritar, vocês tocam a trombeta, acendem as tochas e diga: por Deus e por Gideão. Que maluquice, né? 300 homens contra 135 mil. Mas do lado daquela multidão não tinha Deus. Nos 300 tinha Deus. E eles gritaram: por Deus e por Gideão. Os medianitas começaram a matar eles próprios. Um matar o outro. Gideão venceu aquela batalha. Mas esse Gideão é o mesmo lá do início, é o mesmo. Só que ele ouviu a Deus, ele não começou a matar mais ele. Você não vê mais Gideão reclamando: Deus, mas só 300, eu não vou. O Senhor podia mandar mais gente. Não, ele falou: eu vou, Deus, eu entendi, o Senhor está comigo. Você precisa entender, Deus está contigo. Não importa como está o teu casamento, não importa como está as tuas finanças, não importa como está a tua vida, importa você acreditar e crer em Deus. Aleluia, Deus é fiel. Ele muda a história. Porque as pessoas, elas levantam ídolo,
cauteriza a mente e elas pensam como um perdedor. Eu falei aqui na quinta-feira que as pessoas trabalham e fazem hora extra. Aí você fala com algumas pessoas: e aí, como é que tá? Eu tô trabalhando, né? Tendo saúde, porque rico eu não vou ficar mesmo. Que mentalidade de miséria. Quem não trabalha para ficar rico? Quem não trabalha? Então tu para. Mas por quê? Essa mentalidade é que você mata você. Outros dizem: eu nunca vou casar. Então tu arruma uma pessoa que realmente não quer casar, porque você já fala que tu não quer casar. Agora se for diferente, você fala: não, eu vou casar. Deus vai arrumar um doido aí, vai me dar. Mas a pessoa já fala: não, eu não vou casar. Ela começa a mutilar ela mesma. Ela começa a colocar a incapacidade que as pessoas falaram nela. E por isso ela não consegue agir. E Deus teve trabalho com Gideão. Trabalho. E Gideão ali, você sabe, porque quem mata a gente é a gente mesmo. É a gente mesmo. Você sabe que a questão sentimental, a questão de prostituição, as pessoas, elas querem ir bem, mas elas, qualquer um ou qualquer uma que passa na frente deles, ela pega. Porque ela fala: se eu não pegar esse, se eu não for para a cama com esse, ela me larga, ele me larga. Porque não sabe quem é. Porque se você souber quem é, você vai falar: eu vou esperar. Deus não falou com Gideão: eu sou contigo, fica aí. Deus preparou tudo, mas você não sabe quem você é. E aí você fica ansioso: não, se eu não pegar essa, Deus me livre. Se eu não for para a cama com esse, se eu não der para ele, não adianta, ele vai com outra, eu vou. E você começa a matar o vencedor, a vencedora dentro de você. Por isso aqui na igreja a gente ensina: você vai namorar, ore 3 meses antes. Não fique, ore 3, senão você vai se matar. E a gente avisa. Eu não falei com o Jackson: ô Jackson, vê se consegue aquele vídeo aí de quinta-feira, da ovelha aí, vê ali. Vou repetir esse vídeo aí. Que a gente fala, e as pessoas às vezes namoram com 12 anos, com 13, com 15. Vai casar quando? Vai casar quando? Me diz aí. Meu querido, ninguém passa fome com dinheiro no bolso. Ninguém. Então você precisa não matar o vencedor dentro de você, que vai ter os sonhos tudo por água abaixo. Mas o que houve? Você se matou. Tá aí, Jacques? Achou? Vai lá rapidinho. Ou quem não viu, vê aí, tá? Que a vida sentimental principalmente é assim, ó. A gente puxa do fogo e o cara vai. Olha bem. É ovelha quem tá lá. Olha bem. وانت صغير تولع وحرق ربك وجبت شو لا Não teve jeito. Rapaz, e o pastor fala: namora certo. Eu quero ir pro fogo, deixa eu ir. Então vai pro inferno, né? Vai embora. Fala, pega isso, eu quero. A pessoa mata ela mesma, porque ela é ansiosa, não sabe quem ela é. Quando você não sabe quem é você, qualquer um serve. Porque as pessoas, elas mesmas se desvalorizam. Elas mesmas se valorizam. Eu tinha um pastor, ele casou com uma pastora. Ele disse que, olha bem, ele falou assim: eu vou namorar uma menina da igreja. Olha o sinal que ele pediu a Deus. Se eu colocar a mão no peito, se ela não deixar, eu caso com essa. Viu lá? Que às vezes o cara fala: não,
mas a minha mão, onde eu toco, abençoa. E ele disse que com a esposa dele, ele bem malandrinho, né? Tentou colocar a mão, ela, stop please, stop. E às vezes, mas tu não deixar ele colocar, vai colocar. E às vezes, o homem ou a mulher, ele quer uma pessoa posicionada. Ele quer, eu quero alguém decidido. Eu quero alguém que se ame. Porque se ela não se ama, não vai amar você também. Então a pessoa se mata. Quando a pessoa ela droga, né, cachaça, quem que está matando ela? É que eu fiquei doente. Não, você se matou, pô. Você se matou. Se matou. Então, gente, não mate o vencedor dentro de você. Acredite que você pode estar com 300, eles podem estar com 135 mil, mas você com Deus, pode parecer que está demorando, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Mas Deus não investe naquilo que não é dele. Não mate o vencedor dentro de você. Pare de falar que você não funciona. Gideão antes ele falava, eu sou mais pobre, eu sou menor. Olha, falaram que o Senhor era bom e a minha vida está desse jeito. Não, gente. Como você estiver, se você acreditar, o que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então se posicione. Você quer abrir uma empresa? Se levante e abra. Amém? Amém? Mas não mas eu não tenho dinheiro. Gideão falou, eu sou menor, a minha família é mais pobre. Você confia, as pessoas fazem cálculo no dinheiro. Deus, eu tinha um projeto para realizar, mas eu fui consultar o Mamon. O Mamon é o Deus da riqueza. Eu fui consultar o Mamon disse que não dá. O Senhor se enganou então. Se Deus falou, gente, ele sabia que Gideão era o menor, ele sabia que era o mais pobre. E Deus coloca sonho às vezes no teu coração, e você fala, não, mas eu não consigo. Por que as pessoas não gostam de falar em público? Por que elas não? Ou porque elas não gostam? Por quê? Eu vou falar em público. Meu Deus, eu não posso falar. Por quê? A pessoa fala bem, às vezes domina o assunto, mas tem medo de falar. Por quê? Ela não tem medo de falar em público, ela tem medo de falhar em público. Ela não tem medo de falar em público, ela tem medo de falhar em público. Então, ela não foi criada. Então, ela pensa que ela sempre vai falhar. Se der microfone para uns aí, e em casa fala. Mas por quê? Não sabe quem é ela. Na hora a pessoa tem medo, né? A pessoa vai ver um emprego, ela já vai como ela não se fosse empregada. Não, já tem que ir. Você vai ver o emprego, vai ver, meu querido, mas já se arruma bem. Não vai também todo arrebentado, né? Então você já vai, se arruma bem, penteia o cabelo bem, mete um cheiro lá, toma banho, né? Chega lá, meu querido, chega lá como na tua mente, essa vaga é minha, essa vaga é minha, essa vaga é minha, essa vaga é minha. Mas a pessoa já vai se derrotando. Já vai se derrotando. E em tudo é assim. Ela vai mudar para uma casa melhor. Será que essa casa é para mim? É para quem então? Quando é coisa ruim, você acredita. Então, não mate o vencedor dentro de você. Amém? Sabe, ano passado, eu não sei como foi na sua vida, mas eu profetizo na sua vida que esse ano vai ser 2 vezes melhor. Amém? 2 vezes melhor. 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 Vai ser. Agora acreditou. Acredite, pô. Que a gente está sempre se mutilando. Não, Deus chamou você, Deus não se enganou.
mas não mate mais você, não fale mal de você. Você não precisa nem de fofoqueiro, porque você mesmo fala mal de ti. Não, deixa de fofoqueiro falar, você não pode falar. Você não. Então, foque em Deus e acredite. Se você tem estudo ou não, se você tem 30 anos, se você tem 40, se tem 60, se tem 70, se você tem 10, não importa. Eu falei com um irmão hoje, ele disse: o meu pai falou que se ele tivesse a minha idade, ele arrebentava o mundo. Mas ele não arrebentou por quê? Se ele viesse hoje, ia ser a mesma coisa, que a mente não mudou. Roberto Marinho da Globo, com 60 anos, montou a Globo. KFC, frango frito, Coronel Sanders, 62 anos, montou. Com os 62 e ficou rico, ficou milionário com 80. Caleb, na Bíblia, ele disse: eu tenho 80 anos, mas tenho a força de 40. Eu quero a minha terra. Ele reivindicou e Deus deu a terra para ele. É o ano de você reivindicar o teu milagre, reivindicar a tua bênção, e Deus vai te dar em nome de Jesus. Aleluia! E você pode, amém? Se põe de pé. Que o espírito de inferioridade, ele trava você às vezes. Vem o louvor aqui, vem aqui. Vamos cantar Improvável aqui. Vamos lá. Você tem se sentido inferior? Você tem se sentido humilhado? Você tem se sentido incapaz? Gideão também estava assim. Mas ele ouviu a Deus e ele decidiu mudar a história dele. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Se você entrou assim hoje: poxa, pastor, eu entrei me sentindo incapaz, me senti, puxa vida, me mutilando, que eu não tinha valor. Olha, pastor, eu entrei dessa forma nesse lugar e eu não acredito que eu possa romper. Você entrou assim? Continue seus olhos fechados. Pastor, eu entrei assim. Levante sua mão então, se você entrou assim. Se você entrou assim, levante sua mão. Eu vou orar por você. Levante sua mão. Levante sua mão. Não tem vergonha não. Levante sua mão que eu vou orar por ti, tá? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua filha que adentrou aqui, o teu filho, meu Pai, que adentrou esta noite, meu Pai, se sentindo humilhado, se sentindo inferior. Eu quero abençoar essa vida hoje, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa mudar essa história. E como o Senhor mudou de Gideão, o Senhor vai mudar desse teu filho e dessa tua filha. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém?